gente, meu nome é Maria, eu sou estudante de graduação da fisioterapia aqui na UFMG e eu ingressei aqui em 2021. A ideia é que a gente conte um pouco do nosso ingresso, então vamos lá. Em 2023 eu entrei como bolsista da UDH, que é a Universidade dos Direitos Humanos, que é uma diretoria da PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão. Bom, o meu ingresso aqui no campus ele se deu de uma forma meio atípica, né? Porque nós estávamos na pandemia, então em 2021 eu venho na UFMG apenas para passar pela banca de heteroidentificação. E só de fato no segundo semestre de 2021 que eu tive algumas aulas no campus mesmo, né? Porque a gente ainda estava naquele ensino remoto, então estava meio conturbado. Mas a partir de então, em 2022/1, as aulas presenciais voltam, né? Então eu meio que peguei esse caos que foi a pandemia, né? Eu acho que, trazendo um pouco a memória, o meu ingresso de fato na UFMG se deu de uma forma meio conturbada, porque na pandemia, o ensino à distância, eu compondo a área da saúde, então eu acho que tem várias questões que ultrapassam, né? Tipo assim, que são maiores do que a gente, como o acesso a alguma tecnologia, né, digital, de você realmente conseguir estar ali presente, o fato de você estar em casa e ter que se dedicar àquele estudo que, tipo, muitas das vezes é excessivo. Eu acho que a questão de conexão também, né? Estar dentro do campus e estar na sua casa estudando é muito diferente. Então, nesse cenário meio conturbado, eu entro na UFMG. Desde quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha o sonho de entrar na UFMG, ainda pensando sempre na questão da área da saúde, mas ainda não tinha me decidido. Em 2016 e 2017, eu fiz um cursinho preparatório para o ensino técnico, que seria o Cefet ou Coltec. E foi muito massa a minha experiência, né? O cursinho ele se chama Equalizar, ele funciona até hoje, que é um projeto de extensão que acontece na Escola de Engenharia. Ele reúne alunos de diversos cursos da UFMG e eles dão essas aulas de forma gratuita para estudantes do ensino médio que tenham esse interesse, né, em ingressar no ensino técnico de qualidade e também ao pré-ENEM. Então é muito importante trazer também esse contexto de onde que eu vim e para onde que eu fui, né? Então o Equalizar ele participou, teve uma representação muito grande. Mas acabou que eu não fiquei aqui em BH, eu fui para o interior, em Araxá, e lá eu cursei mineração no Cefet, Minas Gerais, o campus Araxá. Então, trazendo de volta, né, quando eu ingressei de fato na UFMG, eu nem estava em Belo Horizonte, eu estava ainda em Araxá, e aí começou, tipo, foi nesse boom que eu surgi assim, né, na UFMG. Atualmente minha habilitação em artes gráficas e mesmo tendo ingressado em 2020, eu sinto que eu comecei a a ocupar esse espaço apenas ano passado, quando as aulas presenciais voltaram. Então acho que isso foi é muito diferente pensar quando você ingressou na faculdade dentro de casa. Você ingressou, minha primeira aula magna foi no YouTube. Então, eu sinto que a gente perdeu muitas coisas, tanto da vivência universitária no geral, de entender que a gente faz parte desse território acadêmico, ou entender como que o nosso corpo ocupa o campus, porque nossas aulas eram todas limitadas a uma tela. E ainda mais dentro do meu curso, que é um curso extremamente prático, eu senti que a minha formação foi muito prejudicada por não ter acesso nos primeiros semestres a ateliês, a grandes prensas, a vários químicos ou outros elementos que a gente só consegue mexer realmente dentro do nosso prédio de aula. Eu também venho de escola pública, eu fiz meu ensino médio numa instituição de ensino técnico e passei por outra universidade também antes de chegar aqui. E mesmo tendo muitas críticas à UFMG, é um lugar onde eu
realmente sinto que o meu corpo integra a paisagem, mas gostaria talvez de sentir isso mais ainda. Entrar nunca é fácil. Para Belas, por exemplo, além do Enem, de se preparar para o vestibular tradicional, a gente também tem que se preparar para o vestibular de desenho. E não basta só saber desenhar, você tem que saber desenhar no padrão que a banca avaliadora considera um bom desenho. Então, a gente já tenta entrar aqui tentando se enfiar, se fazer caber dentro de uma caixinha, e sair dessa caixinha depois é muito difícil. Meu nome é Cibele, eu estudo artes visuais desde 2018. E na minha história, assim, minha mãe é professora, né? Então ela sempre me falava que queria muito que eu fizesse uma faculdade. E quando chegou a hora, né? Eu estudei minha infância toda numa escola Waldorf. Então era um outro sistema de ensino. Minha mãe era professora lá, inclusive. Aí eu lembro de quando chegou no terceiro ano, assim, veio aquele pensamento, né? Que eu vou fazer, né? Que faculdade que eu vou fazer? E eu sempre desenhava muito, desde a minha infância. Desenhar uma brincadeira, assim, que eu fazia com muito gosto, né? Repetidamente. Era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Então eu decidi que ia ser artes visuais. Aí chegou na hora e eu fiz alguns vestibulares e era muito difícil porque eu tinha que ter um deslocamento muito grande. A minha cidade é a 500 quilômetros daqui. Então a gente pagava o ônibus, né, que já era um preço alto, porque eu tive que vir algumas vezes, né, porque tem a prova do Enem e tem a prova de habilidades. Eu cheguei assim, eu fiquei muito deslumbrada, né, acho que com a infraestrutura mesmo e com o espaço, e tá fazendo um curso que eu sempre quis e de forma gratuita, assim, sabe? Porque se fosse de outra forma, eu acho que eu não conseguiria, né? Pensando um pouco sobre a permanência na UFMG, né? Eu acho que é, de fato, interessantíssimo a gente dizer sobre como que foi o nosso ingresso, mas também de falar como que é esse corpo que permanece na UFMG. Eu acho que as nossas trajetórias são muito únicas dentro da universidade e permanecer sempre é um objetivo e que muitas das vezes a gente encontra dificuldades, né? Seja por questões pessoais, por fatores de realmente acesso, de conseguir estar aqui presente. Então, eu acho que inicialmente uma uma política estudantil que seja eficaz, ela é necessária para que esses alunos, né, sejam eles de baixa renda, vindo de diversos contextos sociais, eles consigam permanecer de fato na universidade. E a questão da informação, diversas coisas acontecem dentro da universidade e eu acho que uma grande barreira para você permanecer e continuar acessando esses espaços é realmente a questão da informação. Então, por exemplo, se você consegue de fato ter acesso a esses locais, se você consegue ter, veículos de comunicação que são de fato eficazes, eu acho que é uma questão muito importante para você, enfim, se engajar, né? Porque eu acho que a universidade, esse período, né, da nossa vida, que, enfim, acontecem diversas coisas, é importante para a gente aproveitar também, né? Eu tenho muito essa filosofia de vida, de que tentar ao máximo aproveitar realmente esse período que vai acontecer durante a minha vida. Então, a permanência, ela é de fato necessária. E, políticas que sejam, de fato, realmente, que atinjam essa população. Eu sempre gostei muito de estudar, me considero rato de academia, mas para mim sempre foi muito claro que a universidade vai para muito além da sala de aula. E pensar que ela se limita só àquelas 4 horas em que o professor está falando com a gente é um pouco triste. Então, gosto de pensar em ocupar o espaço da universidade como um território muito mais amplo. Eu fiz muita questão de começar a fazer parte de extensão assim que eu entrei na faculdade, porque além de me divertir às vezes mais do que dentro de uma sala de aula,
era colocar meu trabalho em prática. Isso faz totalmente a diferença, além de ter me feito conhecer mais pessoas de outros cursos, criar uma maior interdisciplinaridade e comecei a fazer contatos com professores, servidores que eu não teria conhecido ou me aproximado tanto, me limitando a salas de aula. E pensar a universidade para fora da sala de aula, eu sinto que ainda é um tópico muito delicado para muitas universidades, inclusive para a UFMG, a partir do momento que a gente tem vários prédios de aula que não tem um banco para a gente sentar e para conversar. E eu acho que isso perpassa todos os campos. Então, desde que o ensino presencial retomou, a Belas ficou um ano inteiro sem nenhuma lanchonete. Então, a gente sempre tinha que trazer coisas da nossa casa, vir preparado com lanches e café. E se a gente precisasse comprar alguma coisa, a gente tinha que caminhar bastante até outro prédio de aula. Geralmente não dava tempo nos nossos curtos intervalos entre aulas. E fora que grande parte das lanchonetes que vieram agora são extremamente caras e não condizem com a realidade dos estudantes. Então, bandejão é uma maravilha, mas é só um almoço e um jantar. A gente precisa se alimentar entre esses tempos também. Não sei, outra coisa que é muito difícil no meu curso, eu imagino que em outros também, é a questão do material. Então, a Belas anualmente abre um pequeno edital que contempla uma pequeníssima quantidade de alunos com auxílio financeiro para trabalhos pessoais, mas é muito exclusivo, assim. Então, é muito fora da nossa realidade. Eu passo muito tempo do meu dia dentro do campus, acho que eu passo mais tempo aqui do que na minha própria casa, então eu tento resolver várias das minhas atividades ou das minhas questões aqui dentro. Então, a praça de serviço sempre ajuda muito, com bancos, com papelaria. Não são todos os prédios que têm caixa eletrônico ainda, então às vezes a gente tem que se movimentar. E se precisa de farmácia, sempre precisa ir até a praça de serviço, mas já é bom que ela pelo menos exista. Só que aí conforme foi passando o tempo, assim, eu fui questionando algumas coisas, mas ao mesmo tempo, depois de um processo e de estar há algum tempo já, né, 2018 para cá já são alguns anos, eu tô tendo um processo assim de me reafirmar mesmo e reafirmar minha própria trajetória, a trajetória dos meus ancestrais, sabe? E depois de já ter aprendido, já ter construído toda uma carga assim, e ter entendido um pouco o que para esse sistema dominante que considera algo que seja arte, né? Eu depois de já ter estudado, assim, eu entro num processo de desconstrução. E uma outra coisa também é que existe um discurso, assim, de que a gente está lá para estar numa galeria. Tipo assim, o caminho possível da gente para ser considerado um bom artista é estar num espaço que consolida, né, o valor da obra de arte. E muitas pessoas, às vezes, se sentem inferiores mesmo, porque elas não veem nisso uma meta que elas tenham de fato dentro delas, sabe? E eu ando questionando muito isso, mas não é pregado também pra gente alguns outros caminhos e algumas outras possibilidades. Não dá para dizer que o UFMG não tem vários pontos positivos, mas é muito evidente que tem uma jornada muito grande para ser trilhada e entender o espaço que o aluno ocupa dentro do campus e tudo que tangeia ele nesse espaço acadêmico. Então, já passou da hora de ampliação de bolsas ou reformas em prédios. As salas da Bela já não cabem a quantidade de alunos que a gente tem e tudo demora muito. Eu fico me perguntando isso e meio que num processo de construção, assim, e muito grata pelo processo de ter aprendido tanto. Também, ao mesmo tempo, esses questionamentos não significam que eu não tenha aprendido muita coisa
e tenha tido contato com muitas culturas que eu não tive a oportunidade de ter antes, sabe? Mas que às vezes é preciso a gente aprender e incorporar, né, alguns conhecimentos e também um processo de questionamento, né? De saber para onde a gente vai e como que a gente consegue unir o nosso aprendizado exterior, né, que é proposto pela universidade, e o nosso aprendizado de trajetória, né, que também é uma coisa que constitui muito a nossa essência.